Obrigado. Antes daí, só pra gente deixar registrado, fala pra mim o seu nome completo e se você nasceu em São Bernardo ou se não nasceu, com quantos anos você veio pra São Bernardo, se você mora aqui, né? Eu nasci em São Paulo, meu nome é Danilo Pavese, nasci em São Paulo, capital, e desde que nasci, minha mãe já morava aqui em São Bernardo, eu vivo aqui na cidade de São Bernardo há 43 anos, então é bastante tempo que eu tô aqui na cidade de São Bernardo. Beleza. Pode conversar olhando pra mim, não precisa se preocupar em olhar pra câmera, Tá. tá? Agora vamos voltando ali, vamos contar a história do seu avô. Vamos lá. Então, a vida esportiva do meu avô começou na Associação Atlética São Paulo, lá nadando, né, como nadador, e aí um dos dirigentes convidou ele para jogar basquete e ele foi jogar basquete. Meu bisavô tinha uma fábrica de móveis na Moca, e a família é grande, eram 9, 10 filhos ali, e eles se reuniam para jogar basquete toda vez que se encontravam ali em horário de lazer da fábrica de móveis, né? E aí, em 1932, eles mudaram para São Bernardo e não tinha nenhuma quadra para a prática esportiva do basquete, né? E, pô, eles ficaram tristes pra caramba porque não tinha onde praticar o basquete. E aí, meu avô, junto com meu bisavô, surgiu a ideia de construir uma quadra para que eles pudessem jogar basquete aqui em São Bernardo. E aí, eles fizeram a primeira quadra em conjunto com o Esporte Clube São Bernardo, ali na Marechal Deodoro, né? Com a Prestes Maia. E eles fizeram a primeira quadra de basquete de São Bernardo, uma quadra bem simples, de saibro, e foi inaugurada, se eu não me engano, em 1943, um jogo contra o Santo André, o Aramaçã de Santo André, foi um jogo bacana, porque o Santo André tinha um baita de um time, e aí foi esse jogo aí, o jogo da inauguração desse ginásio já. Mas eu acho que eu vou ter que... Eu pulei um pouquinho, né? Então pode voltar, fica à vontade. Essa história do ginásio de saibro, ele ficou por bastante tempo. Ele ficou, se eu não me engano, de 36 até 1943, eles utilizando esse ginásio de saibro que era no Esporte Clube São Bernardo. Aí depois, quando mudou a presidência do Esporte Clube São Bernardo, aí eles investiram numa quadra um pouco mais moderna, isso em 1943, que teve a inauguração, ano que minha mãe nasceu também, por coincidência, né? Essa inauguração da quadra mesmo, uma quadra mais esportiva, foi no ano de 1943. Então, e aí com isso, o basquete começou a tomar forma, né? A equipe inicial era a Família Lago no distintivo, né? Não tinha nenhum time, era a Família Lago, e eram os irmãos do meu avô e os primos que jogavam e compunham a equipe de basquete. Começaram a disputar alguns torneios amadores, foram bem e foram crescendo, e até chegar nessa fase que teve uma inauguração de uma quadra, começaram a estruturar melhor o basquete. O meu avô foi o responsável por várias competições, por várias tratativas esportivas aqui na cidade de São Bernardo, desde a configuração dos primeiros jogos escolares, né, no formato que é hoje, isso veio puxando do meu avô, que ele trabalhava direto no departamento de esportes da prefeitura de São Bernardo. E aí a carreira dele no basquete, em times, vários times ele jogou. Como técnico ele foi campeão brasileiro da seleção paulista, com a base muito forte só daqui de São Bernardo, onde tinha Paulo Scheide, por exemplo, no time de basquete, né? O Paulo Scheide era goleiro do Esporte Clube São Bernardo, não sei se já contaram isso. E ele, da janela da casa dele, ele ficava vendo o treino e falou, pô, eu quero jogar basquete. Aí meu avô chamou ele para jogar basquete e se tornou um baita de um jogador, né? Então, a história da família Lago, né, em termos da primeira quadra de basquete aqui na cidade, foi exatamente desse jeito que aconteceu. Que bacana. E muito obrigado, é muito importante para esse começo do basquete aqui pra gente. E a sua família, quando veio pra cá, ela morava onde? Você sabe onde eles estudavam, onde eles moravam? Nesse comecinho aí. Sim, era em volta da Marechal Deodoro ali, que a Marechal Deodoro sempre foi a avenida principal. Minha mãe nasceu numa casa na Marechal Deodoro e eles moravam ali próximos, né? Então, estava sempre perto ali da Prestes Maia, da Marechal Deodoro. A família teve uma base muito grande e depois os irmãos se casaram, eles foram para o Baeta, aqui no Baeta. A maioria ainda mora aqui, a família, acho que a base maior está aqui no Baeta. E meu avô, minha mãe, eles foram para o Rude. Então, depois de muito tempo, eles foram morar no Rude. E aí que meu avô, ele também queria voltar, ele ficou um tempo longe do basquete, ele queria voltar com as categorias de base, e aí ele
começou a frequentar o Meninos Futebol Clube na década de 80, e lá ele conseguiu também construir uma quadra, que não tinha uma quadra de basquete. Lá ele construiu uma quadra para que tivesse categorias de base ali no Meninos. Então isso na década de 80, começou na equipe do Meninos, o meu tio Cláudio Lago fazia parte dessa equipe, o meu irmão mais velho fazia parte dessa equipe. Então aí meu avô começou a dar escolinha e isso começou a aumentar e a quadra era descoberta, passaram a cobrir a quadra. Aí por volta de 1986, minha mãe, ela assumiu as escolinhas do Meninos Futebol Clube, porque a minha mãe é ex-jogadora, né? Jogou seleção brasileira, jogou na seleção paulista, foi campeã brasileira, inclusive. Ela começou a carreira dela na associação, foi o primeiro time dela, foi na associação, jogou no Esporte Clube São Bernardo, teve algumas passagens rápidas em Santo André e São Caetano também, mas a vida dela foi basicamente toda na associação, a carreira dela toda na associação. E aí no Meninos ela começou a fazer o trabalho de escolinha de basquete, onde ela começou desde 86 aí a preparar a criançada para o basquete, e em 87 nós tivemos um campeonato aqui que chamava Intercrecs. Então era CREC antigamente, CREC Baitinha, CREC Meninos, CREC do Baitão, CREC da Pauliceia, e era um Intercrecs que tinha, juntava esse torneio, e aí viu a necessidade de falar assim, pô, a gente tem muita molecada boa, dá para montar um time de basquete bacana. E aí em 89 a gente foi se filiar à Federação Paulista de Basquete, começamos com um time em 89, em 93 nós atingimos, eu fazia parte desse time, atingimos o 3º lugar no Campeonato Paulista, e aí depois, mais 2, 3 anos para frente, também tivemos o outro 3º colocado no Campeonato Paulista, isso competindo com Pinheiros, Espéria, Palmeiras, equipes que investiam pesados já no atletas, pagavam bastante coisa, e o Meninos com uma estrutura bem enxuta, com meu avô juntando reciclado, tendo apoio de personalidades importantes aqui de São Bernardo, de prefeitos, para que ele conseguisse dinheiro para pagar a mensalidade da federação. O Paulo Scheide também ajudou muito nessa época, porque realmente era uma dificuldade muito grande, né? Mesmo com a associação de pais, a gente não conseguia pagar todos os custos do basquete aqui de São Bernardo. Nessa época tinha outro time em São Bernardo, era a Volkswagen, né? Era uma rivalidade ferrenha entre Meninos e Volkswagen, e seguiu aí até não ter mais essas categorias aqui. Depois voltou com a Munique, muito forte com a Munique, né? Mas basicamente essa é um pouco da passagem aí do Meninos, né? Onde teve muita história também lá. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua mãe. Você falou, mas você falou brevemente, né? E eu queria também da sua relação, porque você contou uma coisa muito legal, que você praticamente viveu, cresceu dentro da quadra, né? Então conta essa sua memória aí, como é o basquete na sua vida e aí se remetendo aí à sua mãe. Eu tive a oportunidade excelente de crescer dentro de uma quadra de basquete, né? E comecei fazendo escolinha de basquete lá no Esporte Clube São Bernardo, quando eu tinha 7 anos. Meu irmão André já jogava no Esporte Clube São Bernardo, ele teve uma carreira bem legal lá no Esporte Clube São Bernardo, com títulos lá. E nessa época que minha mãe, aí só voltando um pouco, né, falando um pouco da minha mãe, a minha mãe começou a jogar basquete com 12 anos de idade, com 14 anos de idade já jogava num time adulto, ela se destacou muito rápido pela altura, ela tinha um gancho que era a assinatura dela, né? Quando ela pegava a bola e fazia o gancho, ninguém conseguia marcar, e minha mãe se destacou muito, chegando à seleção paulista, chegando à seleção brasileira também, mas na época, por conta de casamento com meu pai não queria, e ela acabou não seguindo na carreira na seleção. Aí foi que ela deixou o basquete de lado, mesmo com todas essas histórias aí de basquete, né? Ela jogou na associação, foi o primeiro time dela. Depois a associação migrou para o Esporte Clube São Bernardo. Ela teve uma passagem também bastante importante lá na época do Paulo Scheide. E jogou, eu me lembro dela jogar até os 45 anos. Ela ainda disputava alguns torneios aí, que eram torneios amadores, né, que elas organizavam para se reunir, né? Então, a gente estava falando da sua mãe. Isso, estava falando da carreira um pouco de atleta dela, né? Onde ela chegou, seleção paulista, brasileira, campeão brasileira. E depois dessa passagem que ela teve no Esporte Clube São Bernardo, como auxiliar técnica da Telma,
substituindo a Thelma num período complicado da vida da Thelma. E aí ela assumiu as equipes e viu que, pô, tinha uma grande oportunidade de dar continuidade nas escolinhas de basquete em São Bernardo, né? E o que esse período complicado foi pessoal, foi profissional, o que foi? Teve 2 épocas que a Thelma teve alguns problemas ali no Esporte Clube São Bernardo. Se eu não me engano, uma vez ela tomou um tiro de uma pessoa que entrou, isso não sei se já foi contado, entrou no meio do treino lá, ela foi proteger os atletas dela e acabou tomando um tiro. E na segunda vez foi por causa de um câncer, né? Então ela ficou afastada por um tempo e minha mãe assumiu interinamente ali as equipes do Esporte Clube São Bernardo. Foi na época que me lembro de algumas passagens dela, jogos importantes, decisivos contra o Esporte Clube Sírio, que era um adversário bastante complicado ali do Esporte Clube São Bernardo, e ela como técnica conseguiu ganhar ali num jogo bem decisivo. Algumas memórias que me vêm à cabeça, porque aí eu já emendo, né, essa parte aí de que eu vivi esse tempo todo dentro da quadra de basquete, né, desde os 9, ou 7, 8 anos aí, vivendo dentro de uma quadra de basquete, né. E aí, você começou ali com uns 9 anos na escolinha, claro, por influência da sua mãe, do seu Sim, avô, sem dúvida. respirando basquete, né? Não tinha como. E como que foi o seu desenvolvimento? Assim, conta um pouquinho, até onde você foi? Eu comecei lá no Esporte Clube São Bernardo, na escolinha de basquete, depois eu fui lá para o Meninos junto com a minha mãe, né? Eu morava no Rude, então não tinha por que ir para o centro de São Bernardo. E aí estava ali com ela, e aí a gente começou, na federação eu tinha 11 anos, isso foi em 1989, foi meu primeiro time mini, e eu joguei nos meninos até meu segundo ano de juvenil, que se eu não me engano foi em 1998. Então até esse tempo aí eu joguei no meninos, né? Jogava, não fui um atleta de destaque, nada disso, né? Mas a gente conseguiu morder bastante aí, 2 terceiros lugares aí, né? Bastante importante aí para o Meninos Futebol Clube, que nunca tinha conquistado nada. Então foi essa minha carreira bem simples, bem modesta, vamos dizer assim. Mas eu tive a graça de estar ali na quadra junto com minha mãe e com o meu avô. Meu avô era o técnico, minha mãe era auxiliar. Inclusive na época saiu uma reportagem bem legal no Diário do Grande ABC. Tentei resgatar, mas não acho. Que eram as 3 gerações do basquete de São Bernardo, né, juntos, né, num mesmo dia de um jogo, por exemplo, né. Então fizeram uma reportagem bem bacana em relação a isso, né. Então estava lá meu avô de técnico, minha mãe de auxiliar e eu como jogador. Então a gente ficou isso até meus 19, 20 anos. Ainda depois montamos um time no Meninos para jogar os Master da vida, Jogos Populares de São Bernardo, que era muito legal os Jogos Populares, infelizmente não tem mais. Aí também minha mãe era técnica, juntamos o pessoal que jogava na antiga ali também e fizemos esse time do Meninos. Depois eu me tornei presidente da Liga de Basquete de São Bernardo do Campo e tentei dar uma continuidade, mas infelizmente por conta do trabalho, ou eu dedicava inteiro à liga, ou eu trabalhava e eu decidi realmente trabalhar. E hoje tem uma liga bem legal aqui em São Bernardo, o pessoal está tocando bem bacana. É muito bacana isso que você falou. A Neuza, né, a prima tia lá, ela disse que tinha essa matéria. De repente, se você tem contato com ela, Tem sim. De repente pergunta se você conseguir, aí você me manda. Legal. E legal, e até aproveito e peço aqui, o que você tiver de fotos. Vixe, eu tenho bastante coisa. Se você tiver bastante que você possa me mandar, seja por WhatsApp, seja por Drive, tá. Ou se você tiver só foto analógica, aquela antiga, a gente pode marcar, eu pego, faço o scanner dessas na impressora, legal. E te devolvo no mesmo dia. Não, Vamos perfeito. isso porque é muito importante pra gente poder ilustrar isso daí que a gente tá falando, tá? Então assim, a gente já tá caminhando pro final, porque a parte é isso que eu queria mesmo falar da família, você contou bastante do seu avô, da sua mãe. Eu fiquei com uma curiosidade, você tem uma sensação assim, que de repente, aí eu não tô falando culpa da pessoa, né? Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi com relação assim, que ela parou por causa do casamento. Você acha que tem a ver, aí eu não digo com relação ao seu pai, mas você acha que tem a ver com o lance de uma sociedade ser um pouco ainda machista? Ah, sem dúvida, naquela época a sociedade muito machista, né, e meu pai era um cara meio esquentado e eu acho que alguma coisa pesou, porque aí eu não tinha nem nascido nessa época, né, são histórias que eu ouço. Alguma coisa que deve ter pesado ali e ele pediu para ela não continuar na seleção brasileira e ela chegou a abandonar até a carreira de basquete mesmo.
Mas é incrível, né? Porque assim, ou talvez hoje, ou em uma sociedade que fosse menos machista, talvez ela pudesse ter tido maior destaque, porque ela tinha um talento incrível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Minha mãe, ela podia ter ido muito mais longe aí se ela tivesse continuado jogando basquete, né? E acho que por dentro dela ainda batia um arrependimento de ter parado, né? Por conta de homem, por conta de marido, né? Deixar sonhos de lado. Naquela época talvez fosse normal, hoje não é mais. Hoje ninguém admite um negócio desse, não. Alguma coisa a gente vai evoluindo devagarzinho, mas a gente vai evoluindo, né? Eu queria falar alguma coisa, apontasse que estamos aqui atrás, falar, Tá. É isso. Aqui você não chegou a jogar, né? Joguei algumas vezes. Ah, é? É. Então aponta, tipo, só aponta pra gente e fala que o Crack Baitinha e que hoje tem o nome do seu avô. Aqui, por exemplo, era onde ocorriam os intercracks, né? Então, nesse ginásio aqui, era onde tudo começou para mim, né? Onde tudo começou em 87, 88, onde a gente se reunia para jogar os jogos intercracks aqui. Então, eu cheguei a jogar aqui. Hoje leva o nome do meu avô, né? Hoje é Ginásio Baldo Lago. Agradeço imensamente aos políticos na época que homenagearam o meu avô com a quadra, principalmente ao Fiorize, né? O Fiorize tem uma enorme participação aí com essa homenagem no meu avô, então queria já também deixar registrado aí esse agradecimento justo aí pelo nome no ginásio aqui, o Baldo Lago, né? Legal. E tem algum momento que o basquete lhe proporcionou que tenha trazido muita alegria, assim? Sei lá, pode ser um momento com sua mãe, um momento com seu avô, alguma coisa que te marcou muito com relação ao basquete? O momento mais alegre do basquete eram os dias que eu estava na quadra ali com a minha mãe e com o meu avô, né? Independente de resultado, independente de conquista, né? Tivemos conquistas importantes, como eu citei, o terceiro lugar. A gente fala terceiro, mas terceiro... Cara, para um Meninos Futebol Clube sem estrutura nenhuma, né? Com a molecada do bairro ali, realmente é uma conquista incrível, né? Isso foi um momento bem legal, mas é impagável o fato de eu estar diariamente com o meu avô, recebendo todo o conhecimento que ele passou para mim e com a minha mãe também. Realmente foram momentos muito, muito legais mesmo. E dentro do basquete, assim, teve algum momento que você ou sua mãe, que você tem a memória, ou seu avô, um momento de maior desafio que eles tiveram que passar, que enfrentar para poder levar isso adiante? Tiveram épocas, né? Toda virada de ano era uma época bastante complicada, porque era a época de fazer conta para saber como seria o próximo ano para o Meninos Futebol Clube ali, né? Como a gente conseguiria pagar a federação, envolvia o custo de lanche, de transporte, a prefeitura ajudou bastante, mas sempre tinha essa preocupação. Então era mais nesse momento assim de virada de ano a incerteza, né? Pô, será que vai continuar? Será que a gente vai conseguir manter o basquete aqui no Meninos? E graças a Deus e a ajuda de todo mundo aí, o Meninos conseguiu tocar até a morte do meu avô, né? A minha mãe ainda conseguiu levar ainda alguns anos ainda à frente. E minha mãe também, ela morreu e estava trabalhando, ela estava dando aula de basquete e ela chegou a falecer nesse mesmo período. Então, ambos trabalharam com o basquete até a véspera da morte, né? Então, trabalharam a vida inteira aí praticamente com basquete. E a cidade agradece essa dedicação e o ginásio aí, eu acho que é um exemplo disso, né? E só para comentar, o ginásio do Meninos Futebol Clube também tem o nome o Baldo Lago, tá? Lá também é ginásio Baldo Lago. Também foi uma homenagem, aí foi uma homenagem em vida para o meu avô. Então meu avô participou da inauguração do ginásio Baldo Lago do Meninos Futebol Clube. Foi bem legal, bem legal. Bacana. E agora, aí partindo para a parte final, hoje, nessa nova geração, tem alguém que joga basquete na família, que você saiba? Ou a galera deu uma parada? Olha, eu acho que o negócio se perdeu, viu? Do tempo aí, a gente não teve, se eu não me engano... Cara, eu acho, puxando na memória aqui, eu acho que não tem mais nenhuma criança que está praticando basquete da família Lago. Eu tinha informação de um que era, que eu não lembro o nome dele, mas que eu conversei, que o filho dele e a filha estavam fazendo escolinha aqui, mas também estavam vindo só uma vez por semana. Eu sei que minha prima Lídia começou com eles no basquete, os dois filhos, mas pelo que eu sei, eles estão jogando futebol. O filho está jogando futebol, né? Se dedicou mais com o futebol. Entendi. Eu acredito que não. E
qual o legado que você acha que a família Lago deixou pro basquete? Principalmente de São Bernardo, mas pro basquete em geral. Como eu ainda vivencio tudo aqui em São Bernardo, né? Então eu venho assistir alguns jogos, né? Eu estou sempre ativo aí, observando jogos da categoria de base, sempre que tem eu estou acompanhando. Eu vejo, sempre quando eu entro na quadra e eu vejo aquilo ali, eu falo assim, nossa, isso tem dedo do meu avô, né? Tem dedo da família Lago aqui. É uma conquista gigantesca que não tem nem como medir, né, a importância disso para a cidade de São Bernardo, né? Entendo que poderiam ser outras pessoas numa outra época, mas foi com a família Lago que aconteceu tudo isso, né? Graças a uma vontade deles de construir uma quadra, que se desenvolveu uma equipe no Esporte Clube São Bernardo, que cresceu para a associação, e todo esse legado hoje que tem, todo o basquete praticado hoje aqui na cidade de São Bernardo, tem o dedo do meu avô, tem o dedo da família Lago, isso para mim é o maior legado, são coisas assim que imensuráveis, a gente não consegue medir o quanto isso é tão representativo para o basquete aqui em São Bernardo. Bacana. E o que você acha que a cidade de São Bernardo, aí eu não falo de partidário, que eu falei pro Luiz, né? Não é uma questão de partido, não é isso. Porque política a cada 4 anos vai mudar sim. tal, mas em política pública, né? Como que você acha que a cidade de São Bernardo deveria ou poderia pensar o basquete para que mais talentos como claro, o Baldo Lago ele já era um talento, né, e que trouxe esse talento e disseminou, né, ele plantou ali, né, mas que Cleusa, que mais Thelmas, Danilos, Davi Pelosini, Narcisas, mais histórias começam a ser contadas. Para a gente ter uma ampliação do basquete em São Bernardo é necessário um investimento amplo aí, principalmente em categorias de base, né? Mas que não fique só nas categorias de base, precisa ter um time adulto, representativo nos campeonatos de ponta aí do Brasil, do Campeonato Paulista, a gente precisa ter de volta isso, né? E eu acredito que investindo em tudo isso, a gente consiga desenvolver ainda mais o basquete aqui em São Bernardo. Eu vejo que no decorrer desse tempo todo aí, né, principalmente após o Baldo, Cleusa, aqui em São Bernardo teve um desenvolvimento muito grande de atletas de destaque mesmo, né, que chegaram à seleção brasileira. Então eu acho que isso tem que dar continuidade, mas ampliando o número de escolas de basquete, trazendo mais pessoas, mudando, né, para o basquete, não só o basquete, mas o esporte muda muito a vida das pessoas. E hoje a gente precisa muito disso, né, com a sociedade que a gente está vivendo, em inserir todo mundo da sociedade dentro do esporte, principalmente dentro do basquete, que é o esporte que é a minha paixão aí, que é o motivo da gente estar reunido aqui hoje, né? E o que você acha que o basquete, por que o basquete é importante? Por que o basquete, você acha? O basquete, ele salva vidas. Vi muitas histórias de pessoas que mudaram de vida por conta do basquete, né? O basquete é uma disciplina, o basquete exige esforço, exige dedicação, e você trazer pessoas da sociedade que estão na rua brincando e trazer isso para dentro do basquete com algumas regras, isso faz um crescimento pessoal incomparável. Minha mãe e meu avô falavam muito isso, né? Eu gosto de criar homens, né? E depois atletas. Então a gente sempre priorizou eles, né? A gente não, eles sempre priorizaram essa identificação da pessoa e depois do atleta. Então o esporte salva vidas, o basquete pela energia, como é que eu digo? O basquete pela energia, pela adrenalina, né? Isso é o esporte que todo mundo que prova não quer mais sair do basquete, né? Então por isso que eu acredito que o basquete tem esse diferencial em relação aos outros esportes, né? Legal. E aí, última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é assim, tem alguma coisa que eu perguntei e que eu não perguntei que você queria falar, ou tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? A única coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui é que, infelizmente, quem deveria estar aqui sentado para contar essa história não está mais aqui com a gente, que é meu avô Baldo Lago e minha mãe Cleusa Lago. Eu tenho certeza que a conversa teria sido 1000 vezes melhor do que comigo, porque eles vivenciaram tudo isso aqui. Infelizmente morreram cedo demais, partiram rápido, mas eu me sinto honrado, né, de representá-los aqui, de poder compartilhar algumas histórias com vocês
e contribuir um pouco com esse documentário que, como eu falei, é muito legal. Parabéns pela iniciativa de vocês aí. Então, muito obrigado e é claro que seria muito bom falar com eles, mas é uma honra poder falar com você e você trazer esse legado, essas memórias pra gente, que vai te ajudar a registrar. Bacana. Muito obrigado, Danilo. Valeu, obrigado a vocês. Aqui. Aqui eu não me sinto à vontade de assinar o meu nome aqui, mas eu tenho que assinar uma bola importante, com nomes importantes aqui. Tem que constar aqui o nome do meu avô e da minha mãe. Então eu faço questão de assinar aqui o nome do meu avô e da minha mãe. Ok? Feito.